Saudações, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos a essa apresentação, na qual nós vamos falar sobre revisões. Como fazer revisões eficientes. Mas antes de tudo, deixe-me apresentar para vocês. Eu sou Felipe Fernandes, procurador do Estado de São Paulo, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo e coach aqui no Estratégia Carreira Jurídica. Eu já venho acompanhando estudantes, alunos, candidatos há mais de 10 anos nessa caminhada pela tão sonhada aprovação. Então é sempre uma grande honra e um grande prazer poder contribuir com vocês. Seja diretamente com os alunos que fazem o coach aqui comigo, que me especializei na área de procuradorias, seja com todos os demais que vão aproveitar esse vídeo aqui. Então, fiquem à vontade, é um grande prazer estar aqui com vocês. Para falar de revisões, eu gosto sempre de começar com a verdade inconveniente. E essa verdade inconveniente é: você não vai aprender tudo na primeira leitura. E mesmo daquilo que você aprender, uma parte você vai esquecer. Então é normal que quando a gente faz estudo, quando a gente aborda um tema, quando a gente se debruça sobre um livro, a gente perde uma parte daquilo depois de um tempo que a gente estudou, né? Então a gente tem aquele primeiro contato com a leitura, aquele primeiro contato com a doutrina, ou mesmo com a lei seca, ou com a jurisprudência que você leu. Você vai entender uma parte daquilo, você vai decorar outra parte, mas mesmo dentro desses aspectos que você dominou, uma parte você vai esquecer. Então é por isso que a gente precisa revisitar os temas para justamente fazer esse resgate, né? Primeiro a gente tem esse primeiro contato, essa cognição, depois a gente tem que levar aquilo para o armazenamento do cérebro, e a partir do momento em que aquilo é consolidado na nossa mente, é que a gente pode dizer que a gente aprendeu, né? Então você vê aqui esse monte de livro na estante, já li uma parte deles, mas posso dizer que uma parte também eu esqueci, porque eu não consigo ficar revisando-os constantemente. E isso é um trabalho que a gente tem que ter ao longo da nossa caminhada. A gente tem que ficar de olho, então, na importância das revisões. Então, a gente sabe que a gente vai esquecer uma parte. Se a gente deixar determinada matéria ali no cantinho da nossa mente, ela vai entender que aquilo não é importante, ela vai esquecer. Como é que a gente faz, então, para rememorar aquilo, para reativar aquela memória? Repetição e revisitação. E é isso que a gente vai explicar aqui com mais atenção para vocês. E onde é que a revisão começa? Olha, o trabalho da revisão começa quando você está fazendo a leitura daquele assunto, daquele PDF, daquele livro, seja qual for o material que você está utilizando. Então você tem que preparar esse retorno já na sua primeira leitura. E como é que você prepara esse retorno? É por meio de uma atividade em cima do seu texto. Eu recomendo que você faça grifos, né? Que você utilize os grifos e você vai grifando aquilo que você vai lendo, aquilo que é mais importante da leitura, para que depois, quando você retornar, você não vai precisar ler aquele texto todo, você vai ler apenas aquilo que está grifado. O pessoal pergunta para mim: Felipe, e resumo funciona? Funciona, eu conheço gente que só estudava fazendo resumo e passou também. Então não existe nesse ponto aqui uma proibição absoluta. Mas os grifos eu recomendo como uma técnica muito mais rápida e eficiente, porque você perde menos tempo. E como é que você vai fazer esse grifo? Você grifa só uma letra, só uma palavra, você grifa aleatoriamente? Como é que eu recomendo que você faça esses grifos? Recomendo que você faça o grifo como uma espécie de compactação do texto. Então você vai grifando aquilo que é mais importante, de modo que aqueles parágrafos, quando lidos em conjunto, eles possam aí te dar um sentido do texto. Porque muitas vezes os autores, eles se repetem, eles dão muitos exemplos, eles fazem uma introdução muito longa, falam lá da Revolução Francesa, ou da Grécia Antiga, ou da época das pirâmides do Egito, e isso muitas vezes não é importante para você. Nesse caso, então, você tem que apreender aquilo que é mais importante para a compreensão do texto. Então você usa os grifos como uma espécie de compactação. Então o primeiro ponto da revisão que eu trabalho com vocês aqui é preparar o retorno, preparar a revisitação, preparar a revisão. Então, quando você tiver seus grifos consolidados e você for pegar aquele material de novo, um PDF que você demorou 2 meses para ler, 3 meses para ler, você consegue ler no espaço de tempo muito menor. Ah, Felipe, mas aí eu fiz um grifo e aí eu não entendi muito bem o texto a partir só daquele grifo. Aí não tem problema. Aí você lê além do grifo, né? Você lê ali o texto todo naquele momento. Mas o importante é você ter em mente que eu vou voltar aqui, eu preciso deixar esse texto menor, eu preciso grifar aquilo que é essencial, que eu vou ler e vou entender o sentido desse texto. Então, esse é o primeiro ponto. Prepare o seu retorno a partir
do seu material. Recomendo grifos, tem gente que trabalha com resumo, mas aqui fica ao gosto do freguês. Um segundo ponto que eu considero muito importante dentro dessa preparação da revisão é o chamado estudo reverso. O que você vai fazer? Você lê o seu texto, você fez os grifos no seu texto. Depois disso, é recomendável que você faça questões. As questões elas vão servir para consolidação na sua mente e também para que você veja quais daqueles assuntos dentro do seu material, dentro do texto que você leu, são mais importantes para as bancas. E aí, a partir disso, você pode fazer uma técnica de grifos sobre grifos, ou seja, você compactou o seu texto, destacando aquilo que era mais importante, aquilo que você precisaria para o retorno. Quando você fez as questões, você viu que as bancas dão atenção a determinados assuntos dentro daqueles que você já marcou. Aí você faz um grifo por cima de outra cor para justamente você ter uma atenção redobrada e ver que esse aqui, dentro do estudo que eu fiz das questões, ele denota-se mais importante. Então, isso é o que eu chamo de estudo reverso. Eu não recomendo que você estude e revise apenas por questões, mas as questões são uma ferramenta muito importante para preparar essa revisitação e para preparar o seu material e para mostrar para você o que é mais importante. É muito comum, né, a gente pegar ali, eu via muito isso no mestrado, no doutorado, eu tinha que apresentar um texto para a turma, e era um texto muitas vezes ali muito longo, de 300, 400, 500 páginas, e eu ficava sempre muito preocupado. Será que o que eu escolhi para apresentar do texto é realmente importante? Ou será que o professor vai olhar e dizer, cara, você pegou uma coisa que não tem nada a ver? Então, para não ficar nesse medo, né, de justamente estar dando mais atenção para aquilo que é menos importante, é a questão. A questão vai te dar, né, essa sabedoria, vai te dar esse conhecimento do que é mais importante para as bancas. Aí você faz esse segundo grifo, né, grifo sobre grifos. Então, a gente vê, você vai ler seu texto e compactar para o retorno. Mas essa compactação vai ter também pontos de atenção naquilo que a banca cobrou, que é o que você vai descobrir a partir da resolução de questões. Ok, Felipe, meu material está preparado, eu já fiz os grifos, fiz as questões, marquei tudo lá. O que eu faço agora? É o seguinte, tem dois tipos de revisões que eu considero complementares aqui, que você vai fazer os dois. Primeiro, nós temos aqui as revisões internas que você faz dentro da leitura do próprio material e as revisões orgânicas. Vamos começar aqui pelo que eu considero revisões internas. Para que você consiga não perder aquele conteúdo que você leu, você precisa fazer uma revisitação. E a repetição é muito importante. A repetição é pressuposto da consolidação. E aí você precisa estabelecer uma revisão periódica daquele assunto. Eu gosto de estabelecer essa revisita em cerca de 30 dias, para justamente o aluno conseguir avançar também. Então, você está estudando, por exemplo, ato administrativo, organização administrativa, foi passando desses temas, você ainda não terminou direito administrativo e o tempo está passando. Quando der ali 30 dias que você leu, eu recomendo que você faça essa revisitação. Tem gente que trabalha com um lapso de tempo menor, tem gente que trabalha com um lapso de tempo maior. Isso aí você precisa ver como se adequa a você. Eu considero 30 dias razoável. E aí, nesse caso, você vai revisitar esse tema. Revisitar fazendo uma recuperação ativa, né? Tentando fazer um autoquestionamento para perguntar o que é ato administrativo, quais são os atributos do ato administrativo, quais são os elementos do ato administrativo. E aí, nesse caso, aquilo que você não lembrar, aquilo que ficar falho, você bate a tecla. Então, você vai fazer esse estudo, essa revisão, essa releitura, mas também, ao longo da leitura, vai fazendo esses questionamentos para ver o que você aprendeu. Aquilo que você não tiver aprendido, aí você reforça de maneira mais intensa, de maneira mais incisiva. Isso é o que eu chamo de revisões internas, né? Então, à medida que você vai avançando dentro da própria matéria, você estabelece uma revisitação periódica, uma releitura periódica, porque a repetição ela é essencial. E você vai ver, até a sua aprovação, você vai repetir muitas vezes o texto. Tem uma frase do Bruce Lee, eu até falo para os alunos, eles acham engraçado, mas tem tudo a ver. Ele fala, eu tenho mais medo de um homem que treinou mil vezes o mesmo chute do que um homem que treinou 10.000 chutes diferentes. Então, o foco, a repetição, é isso que vai te deixar bom no que você está querendo. O que você está querendo? Ficar bom nas matérias que você está estudando. Então, você vai ter que fazer essa revisitação. Então, fazer uma revisão interna dentro do seu próprio estudo, estabelecendo aí uma periodicidade que você considere razoável e fazendo essa leitura, buscando uma recuperação ativa. Lembrando que seu material já vai estar resumido porque você já fez
os grifos lá da primeira vez que você leu. O segundo ponto que eu destaco para vocês são as chamadas revisões orgânicas. Como é que são essas revisões orgânicas? É justamente a revisão que já vai estar ali sendo algo intrínseco ao seu estudo. Porque vamos lá, eu vou explicar para vocês como é que eu recomendo o estudo de base, vocês vão entender como é que funciona essa revisão orgânica. Eu considero, por exemplo, para o aluno de procuradoria que ele comece com algumas matérias básicas, que normalmente são ali administrativo, constitucional, processo civil, tributário, e aí ele vai terminar essas matérias, ele vai avançar para a segunda prateleira ali, civil, trabalho e processo do trabalho, financeiro, ambiental. Só que ele não vai deixar de lado aquelas 4 que ele estudou lá no começo. Ele vai inserir essas novas matérias e, ao mesmo tempo, girar, revisar, revisitar aquelas 4 que ele estudou anteriormente. Então vejam que aí a revisão se torna algo orgânico ao seu estudo. Você vai girar novamente aquilo que você já estudou, inserindo novas matérias. É assim que funciona. Você vai avançar e organicamente, enquanto você estuda, você está revisando. E não se preocupe em relação à extensão do material. Por quê? Porque lá atrás você já fez um grifo, você já releu aquilo outras vezes, vai passar muito mais rápido. A revisão costuma ser mais rápida do que o estudo de base, porque aquela barreira da arrebentação, aquele primeiro momento, aquele aprendizado, você já pegou. Além disso, quando você revisita, você tem uma consolidação do conhecimento. Porque você vê, por exemplo, determinado instituto em direito administrativo. Aí você vê esse mesmo instituto em direito constitucional. Depois você vê o mesmo instituto em direito financeiro. Lógico, sob ângulos diferentes, com abordagens diferentes, mas é o mesmo assunto sendo revisitado de formas distintas e isso vai ajudar a consolidar na sua mente. Cada vez menos você vai perder, cada vez mais você vai aprender, cada vez mais aquele conhecimento vai se tornar algo natural e intrínseco a você. Então você tem essa revisão orgânica nesse primeiro momento ainda do aprendizado da formação da base. Porque tem um terceiro momento que aí a coisa flui muito bem. Esse terceiro momento, ele se assemelha muito a isso que eu falei das revisões orgânicas, que é o quê? Aquela revisão de reta final. Suponha que você já fez todo esse giro que eu conversei com você. Fez o estudo das matérias do núcleo duro, incluiu as matérias ditas secundárias, está com tudo bonitinho ali. Saiu o edital. Eu não conheço nenhum aluno que quando sai o edital que ele está querendo, ele fala assim, bom, eu já estudei administrativo, eu já estudei constitucional, eu vou deixar essa aqui, eu vou esquecer essas matérias e vou esperar o dia da prova chegar. Vou só estudar aqui a legislação local que eu realmente não estudei. Não. Quando chega a reta final, você revisa aquilo que você já viu e você inclui as especificidades. Então veja que você vai conseguir encarar vários editais, porque você vai ter que incluir basicamente uma matéria ou outra que você ainda não estudou, às vezes é uma matéria diferente, vamos supor, por exemplo, direito econômico, eu nunca tinha estudado. Aí você inclui um material mais sucinto e revisa as demais. Eu, por exemplo, eu tive uma sorte de pegar editais em sequência, eu peguei PGE Alagoas, PGE Pernambuco e PGE São Paulo na minha época de concurseiro. O que aconteceu? Eu fiz esse estudo com essa inclusão de novas matérias e a revisão orgânica. Quando veio o concurso da PGE Alagoas, eu revisei o que eu já tinha e incluí as especificidades. Quando veio a PGE Pernambuco, eu revisei de novo o que eu já tinha feito e incluí as especificidades. Quando veio a PGE São Paulo, eu revisei de novo o que eu já tinha visto e incluí as especificidades da PGE São Paulo. Então vejam que a revisão se torna parte de você, ela se torna algo inerente ao seu estudo. Então não se preocupe tanto como se fosse um bicho de 7 cabeças. Se você incorporar que você precisa revisitar com periodicidade os temas que você estudou, você não vai ter aí dificuldade com essa apreensão, com essa revisão. Então fique de olho nas revisões e lembre-se que a reta final vai ser, muito provavelmente, uma grande revisão, mais especificidades. Não tenha medo em formar sua base, não tenha pressa em formar sua base. Porque se você forma o seu material e ele te dá um material ali conciso, compacto, a partir dos grifos que você fez, você vai pegar esse material, botar embaixo do braço e levar para qualquer lugar que você quiser. Então, esse é o segredo, é justamente essa revisitação de conteúdo da reta final. Mas como é que você faz? A partir do momento que você criou seu material de retorno lá naquele primeiro momento que a gente falou aqui. Então é isso, meus amigos e minhas amigas. Se eu pudesse resumir para vocês o que eu considero mais importante em relação a revisões, como você fazer revisões eficientes é, primeiro, preparar o seu material por meio dos grifos, resolver questões e fazer os grifos sobre grifos para ressaltar aquilo que é mais importante. Depois disso, estabelecer uma revisão interna à medida que você avança no conteúdo. Estabeleça uma periodicidade
para que você retorne aos assuntos que você já viu. Depois disso, você avança para as próximas matérias, repetindo, revisando aquelas que você já estudou. Quando você já tiver essa base formada e for encarar a reta final, você vai fazer uma grande revisão daquilo que você já viu, incluindo as especificidades do edital. E é isso por isso que a gente sempre fala, que o jogo começa nas revisões. O jogo começa quando você está nessa fase de revisões. E não se preocupe, vai chegar. Não tenha pressa, mas não esqueça de fazer essa revisitação. Não tenha pressa no sentido de simplesmente avançar no material e deixar a coisa se perder. Não. Avance, mas segure aquilo que você já estudou. Avance, mas não esqueça de revisitar os seus temas e toda a leitura que você já fez. Isso vai te ajudar muito na reta final. Espero que vocês gostem, ficamos sempre à disposição. Sigam com fé e com muito trabalho aí nos estudos, porque vai dar tudo certo.